Terminada a troca de cargos, Vandaliel e seu grupo compareceram ao evento de boas-vindas preparado pelo prefeito Yurak e todos os moradores da cidade. Conteúdo patrocinado. Houve um banquete com os orgulhosos cogumelos e produtos marinhos de Gartlan, bem como pratos contendo carne de monstros incomuns, como mamutes e preguiças enormes. Esses golfinhos têm escamas, hein? Disse Privel. Privel, aparentemente são dinossauros aquáticos chamados ictiossauros, disse Vandaliel. Realmente? Privel exclamou surpreso. Embora Vandaliel não soubesse disso, os ictiossauros eram na verdade répteis aquáticos, pelo menos, eles estavam na Terra. Sua classificação não era clara em Lambda. Os nautiluses fritos e as línguas gigantes de preguiça também são deliciosos, sabe, disse Doranesa. Vandaliel e seus companheiros estalaram a boca enquanto se deliciavam com os ictiossauros inteiros assados e os vários tipos de carne grelhada. E eles não estavam simplesmente recebendo comida de seus anfitriões, eles generosamente forneciam comida com os ingredientes que haviam adquirido. Nunca provei isso antes, disse o prefeito Yurak. Isso é estrela do mar. Foi a primeira vez que cozinhei, mas acho que ficou muito bom graças ao molho de cogumelos que você tem aqui, disse Vandaliel. Estrela do mar? Você cozinhou estrela do mar? O prefeito Yurak disse incrédulo, seus olhos arregalados em sua surpresa ao saber o que ele estava comendo. Mas essa quantia. Não foi difícil reunir tanto? Ainda havia muitos pratos da mesma refeição de estrela do mar alinhados nas mesas do banquete. Yurak sentiu-se tonto ao tentar imaginar quantos milhares, quantas dezenas de milhares de estrelas do mar teriam sido necessárias para essas refeições e quanto trabalho físico teria sido necessário para coletar tantas. Não, Gufadgar coletou o Starfish Beast King antes de cair aos pedaços, então não foi particularmente difícil, disse Vandaliel. A estrela do mar em questão era Republis, o Starfish Beast King. A estrela do mar geralmente não tinha muitas partes comestíveis, mas com um corpo de mais de 100 metros de diâmetro, o Republis fornecia uma quantidade considerável. Sua carne era consideravelmente inferior à de outros monstros tão poderosos quanto ele, mas ainda era mais deliciosa do que ingredientes comuns. Obrigado por sua ajuda naquela época, disse Bowman, agradecendo a Gufadgar por coletar os restos mortais de Republis depois que ele o derrotou. De jeito nenhum. Você lutou magnificamente, disse Gufadgar. Do outro lado, Borkus e os outros estavam compartilhando bebidas com os Snow Ice Titãs. Como ambas as raças eram originalmente a mesma raça, elas pareciam estar se dando bem. Esta carne é dura, mas quanto mais eu a mastigo, mais o sabor saboroso brilha, comentou um dos titãs do gelo da neve. Que tipo de carne é essa? Perguntou o outro. Oh, isso é a carne de um colossus, um cara chamado Radatel, Borkus disse a eles. Os titãs do gelo da neve começaram a engasgar com a carne que estava em suas bocas. Parecia que eles não estavam inteiramente dispostos a comer a carne de um colosso, eles pareciam estar prontos para cuspir. É uma carne preciosa, então deve ser usada. Em vez de desperdiçar, devemos comê-lo com gratidão, como fazemos com a carne de outras criaturas, disse Giena. Os titãs do gelo da neve pareciam estar convencidos disso. Isso mesmo. Se for comestível, devemos comê-lo, como qualquer outra coisa que caçamos, disse um deles. Quando comemos, devemos agradecer a vida dada por nossa refeição. Isso é verdade mesmo que seja um colossus ou um Beast King. Como esperado, os sacerdotes da vida falam palavras sábias, disse outro. Vida era adorada em Gartlan, pois era ela quem os deuses como Povais e Zozazeiba consideravam seu deus principal. Assim, Giena era vista como uma pessoa especial, pois era capaz de invocar os espíritos familiares de vida. Sim. Se não comermos, será desperdiçado, disse Giena. O respeito dos Snow Ice Titãs por Giena foi o suficiente para eles suprimirem sua relutância em comer essa carne. Aliás, a carne de Zol não estava sendo oferecida no banquete, pois era principalmente comida por Pet. Conteúdo patrocinado. E assim, a festa chegou ao fim. No dia seguinte, tendo descansado e recuperado as forças, Vandaliel e seus companheiros discutiram, junto com Doranesa, Dediria e o prefeito Yurak.
Os companheiros de Vandaliel do Império Demoníaco de Vidal e de Alcren, que estavam longe de Gartlan, também foram reunidos, através do teletransporte de Gufadgar. Você diz que precisamos de um plano, mas não precisamos apenas ir e atacá-los novamente em breve? Você foi informado dos números e organização do inimigo pelos espíritos daquele dragão ancião e daquela estrela do mar, certo? Disse Borkus. Vandaliel soube dos números que foram reunidos na superfície pelo Boulder Colossus Gorn, depois de questionar os espíritos do deus dragão do grande vórtice Zold e do rei da besta estelar Republis. Como se suspeitava, o inimigo consistia em cerca de 30 semideuses, e o comandante responsável era o Boulder Colossus Gorn. O próximo no comando incluía Bratil, o colosso do trovão rugido, bem como outros deuses, incluindo Madrosa, o deus dragão do grande oceano, contra quem Vandaliel e seus companheiros ainda não haviam lutado diretamente, no comando. Com essa informação em mente, não foi uma má ideia voltar à superfície e atacá-los mais uma vez. Na verdade, esse era o curso de ação mais óbvio. Giu. Os números do inimigo foram reduzidos na batalha anterior. Por outro lado, ganhamos Darcia Sama, Godwin Dono, Ledion, bem como Luciliano e os outros, então nossas forças de combate aumentaram drasticamente. Meu senhor, acredito que devemos atacar antes que o inimigo reabasteça suas próprias forças, sugeriu Bowman. Estou incluído nessas suas forças de combate? Luciliano disse, parecendo em pânico com o fato de estar sendo considerado um participante da próxima batalha. Se possível, prefiro ficar aqui por um tempo e me concentrar em conduzir pesquisas sobre esses homúnculos e essas raças recém-descobertas de vida. Embora ele precisasse de lutadores experientes na linha de frente para acompanhá-lo, ele era capaz o suficiente para participar da limpeza de masmorras de Classia, mas, parecia que se tornar mais capaz na batalha não havia mudado sua personalidade. Bem, Luciliano, eu pedi para você vir aqui para que você pudesse fazer exatamente isso, então, por favor, concentre-se em suas pesquisas e na troca de conhecimentos com os magos de Gartlan, disse Vandaliel. Luciliano ergueu as duas mãos no ar de alegria. Vandaliel afastou-se de seu alegre aprendiz e voltou-se para Borkus e os outros. De fato, é possível preparar nossas forças e avançar para onde Botin está selado. Graças a Povais e aos outros, sabemos onde fica. Os deuses de Gartlan, com exceção de Maris Jafar, já fizeram parte do exército do rei demônio e, portanto, sabiam onde Botin estava selado. E ao contrário de Gufadgar e dos outros, que deixaram o continente após a derrota do rei demônio, eles permaneceram escondidos aqui pelos últimos 100.000 anos. Embora a contaminação crítica do miasma que ocorreu tenha mudado a forma do continente, distorcendo o espaço e a gravidade, eles ainda sabiam onde estava o selo em Botin. Mesmo depois de abandonar este continente, Alda e os outros deuses ficaram de olho no selo, afinal. Era possível que eles notassem nossa presença e a existência de Gartlan se acidentalmente chegássemos muito perto dele, então tomamos cuidado constante para que isso não acontecesse. Se tivéssemos a mobilidade daquela sua nave voadora, não teria sido um problema, embora isso pudesse ser um pouco exagerado, disse Zozazeiba, que era um semideus e presente na discussão, representando os deuses de Gartlan. Se tentássemos, provavelmente conseguiríamos derrotar Gorn e seus aliados e chegar ao local onde Botin está selado, disse Vandaliel. Mas desta vez, Gorn e seus aliados vão se preparar e nos enfrentar na batalha sem a inaptidão que mostraram em nosso encontro anterior com eles, então com certeza será uma batalha difícil. Podemos sofrer perdas e, mesmo que cheguemos ao local onde Botin está lacrado, não sabemos quanto tempo levará para retirar o selo. A emboscada de Gorn e seus aliados quando Vandaliel e seus companheiros chegaram ao continente do Rei Demônio foi imperfeita devido às ações precipitadas do Colossus of Lightning Radatel e do grande Vortex Dragon God Zold. Foi por isso que Quatro conseguiu escapar antes que a formação circundante estivesse completa. No entanto, uma batalha envolvendo todas as forças seria ainda mais feroz, e era possível que alguns daqueles que eram menos fortes que os outros, como Quatro, os 4 capitães do Mar Morto ou os marinheiros mortos-vivos, fossem perdidos. E mesmo que conseguissem derrotar Gorn e suas forças, não havia garantia de que seriam capazes de remover imediatamente o selo de Botin. Vandaliel havia desfeito inúmeras maldições e selos no passado, exceto aqueles em sua própria alma. Alguns deles foram criados por deuses ou campeões.
No entanto, esta foi a primeira vez que ele entraria em contato com um selo criado pelo rei demônio Guduranis. Não havia garantia de que ele seria capaz de removê-lo em apenas alguns segundos. Era possível que demorasse 1 ou 2 horas, ou mesmo mais de meio-dia. Isso pode parecer um curto período de tempo, mas era muito longo para ser feito durante uma batalha. Claro, era possível que Vandaliel pudesse removê-lo imediatamente, mas era muito perigoso confiar nessa possibilidade. Então nós simplesmente precisamos desfazer o selo depois de acabar com Gorn e seus amigos. E você diz que há uma chance de sofrermos perdas, mas sempre foi assim até agora, disse Borkus. Mesmo se reunirmos nossas forças e fizermos todos os preparativos que pudermos, ainda será uma batalha até a morte. O risco de morte está sempre presente, quer estejamos caçando no ninho do diabo ou limpando uma masmorra. Está lá, mas não podemos ganhar a vida se estivermos sempre com medo dele. O que Borkus está tentando dizer parece ser que não há necessidade de temer os métodos que usamos até agora. Bem, eu concordo com isso. Se fizermos todos os nossos preparativos, adicionarmos a batalha por sua flexibilidade além de 4, e reunirmos também os vampiros abissais de raça pura, não sofreremos nenhuma perda, certo? Disse Giena. No entanto, precisaríamos que eles retornassem à Cordilheira da Fronteira logo após a batalha. É possível que outros semideuses ataquem a Cordilheira da Fronteira ao mesmo tempo, disse Zandia. Giena e Zandia estavam de acordo com Borkus, dando sugestões de planos que resultariam em perdas zero. Os 30 semideuses inimigos eram uma ameaça, mas também havia mais de 20 vampiros de raça pura do lado de Vandaliel. Não fosse o risco de enfraquecer as defesas da região dentro da Cordilheira da Fronteira, seria possível subjugar os semideuses no continente do Rei Demônio. Borkus e os outros parecem estar de acordo. Não deveríamos apenas remover o selo depois de derrotar Gorn e seus aliados? Perguntou Privel. Vandaliel balançou a cabeça. Não, mesmo que eliminemos Gorn e seus aliados, é possível que outros deuses ou espíritos heróicos apareçam. Parece que existem vários pseudo-reinos divinos no continente do Rei Demônio. Durante a batalha anterior, vimos um deus segurando um chifre de guerra e tambores de guerra se aproximando, disse Vandaliel. Semideuses possuíam corpos físicos. Assim, a menos que fossem capazes de se transportar instantaneamente com o teletransporte, eles precisariam nadar pelo oceano ou voar pelos céus para alcançar o continente do Rei Demônio. Mas como os deuses não possuíam corpos físicos, eles podiam se mover em questão de minutos. Enquanto houvesse um pseudo-reino divino na superfície, eles poderiam até descer diretamente para lá. E Gorn e seus aliados criaram numerosos reinos pseudo-divinos na superfície. Radatel, Zold e Republi sabiam que pseudo-reinos divinos haviam sido criados, mas não sabiam seus números ou localizações exatas. Talvez eles tenham sido deliberadamente mantidos desinformados para que Vandaliel não obtivesse essa informação deles se fossem mortos, ou talvez nunca tivessem se incomodado em aprender essa informação, pois não era necessário para eles. Vandaliel não sabia qual era o caso. Conteúdo patrocinado. Tudo o que ele sabia era que certamente haveria reinos pseudodivinos mais perto de onde Botin foi selado. Por mais rudes que sejam, parecem ter a impressão de que vim para devorar a alma de Botin. Tenho certeza de que enviarão forças adicionais para evitar que isso aconteça, disse Vandaliel. Embora Gorn, Sirius e os outros deuses tenham criado os pseudo-reinos divinos, eles permaneceriam mesmo depois de serem derrotados. Se deuses espíritos heróicos descessem sobre eles um após o outro, a batalha não teria fim. Nesse caso, em vez de avançar em um grande esforço, que tal repetidamente destruir as forças inimigas e recuar? Sugeriu Eleanora, considerando a possibilidade de o inimigo enviar reforços. Mesmo que sejam deuses. Não, precisamente por serem deuses, eles não se recuperam dos danos que recebem muito rapidamente e devem levar tempo para reunir forças adicionais que estão prontas para lutar no continente do Rei Demônio. Por outro lado, podemos nos recuperar o quanto quisermos, desde que tenhamos Vansama. Os aliados do Mana Vandaliel consumidos durante a batalha podem ser reabastecidos por meio de sua transferência de mana. O próprio Vandaliel recuperou constantemente o mana, graças à sua habilidade de recuperação de mana constante e habilidade de taxa de recuperação de mana aumentada.
Sua recuperação de mana pode ser acelerada ainda mais bebendo o sangue de Belmont ou o sangue dos semideuses que ele e seus aliados derrotaram, devido aos efeitos da habilidade ou regra do sangue. Mesmo que estivessem feridos, havia poções de sangue, assim como a magia de Darcia, Giena, Zandia e outros. Se quisessem, poderiam atacar Gorn e seus aliados pelo menos 2 vezes por dia. Poderíamos fazer ataques de bater e correr repetidamente em intervalos curtos e, depois que seus números forem reduzidos, atacar e eliminá-los. Então, enquanto Vansama está removendo o selo, só precisamos protegê-lo, disse Eleanora. Eu vejo. E se o selo de Bottin demorar para ser removido e não houver forças de combate suficientes para proteger Vandaliel-sama, só precisamos que ele crie mais familiares do Rei Demônio, disse Isla, relutantemente apoiando e acrescentando ao plano de Eleonora. Ela não estava feliz por sua rival ter arquitetado esse plano, mas não queria atrapalhar Eleonora por nenhum motivo além de suas emoções pessoais diante de Vandaliel. A verdade é que o plano sugerido por Eleonora era o que Gorn mais temia e, se executado, inegavelmente teria certo sucesso. No entanto, Isla não queria simplesmente deixar a sugestão de Eleanora passar como está, então ela começou a escolher. No entanto, você diz que devemos realizar ataques repetidos de bater e correr, mas você já pensou em como entraremos na batalha e como recuaremos? Não há garantia de que conseguiremos fugir para Gartlan como da última vez, e se usarmos o teletransporte para escapar, o inimigo certamente encontrará maneiras de nos deter, disse Isla, fazendo Eleanora franzir a testa. Legion falou para concordar com esse perigo. Isso é verdade. Especialmente porque o inimigo provavelmente terá uma medida anti-teletransporte pronta. Considerando isso, é uma sorte termos conseguido escapar para Gartlan. Dalton nos alertou sobre isso também. Gulfadgar. Eu acredito que você é um deus maligno do atributo espaço. É possível que Gorn e seus aliados interfiram no seu teletransporte? É, Valkyria, respondeu Gulfadgar. De acordo com as informações obtidas dos espíritos de Republis e dos outros inimigos derrotados pelo grande Vandaliel, vários deuses de atributos espaciais estavam à espreita em nosso campo de batalha anterior. Eles provavelmente são capazes de obstruir meu teletransporte e atrasar sua ativação. Eles podem fazer isso, hein? Então foi realmente uma coisa boa que Dora-chan nos trouxe aqui. Se realmente precisássemos escapar com o teletransporte e eles interferissem, poderíamos ter ficado em uma posição vulnerável, disse Privel. De fato. Até nós perderíamos a coragem se nossa rota de fuga planejada fosse bloqueada, concordou Mikhail. No entanto, sem o conhecimento de Vandaliel e seus companheiros, o grande deus Uruvar que administrava o atributo espacial, bem como todos os seus deuses subordinados que já foram humanos, se aliaram à facção de vida. Os deuses considerados parte das forças de Alda foram todos ascendidos de espíritos familiares que foram criados a partir de mana e não eram autoconscientes. E mesmo aqueles deuses eram todos deuses que Zuruvar instruiu a continuar sua tarefa de manter o mundo, não importa o que acontecesse. Assim, não havia realmente nenhum dos deuses subordinados de Zuruvar entre as forças de Alda. As forças de Alda estavam perto dos deuses subordinados de Zuruvar que estavam realizando sua tarefa de manter o mundo. No entanto, mais de 100.000 anos se passaram desde a batalha entre Vida e Alda, e havia alguns entre os crentes de Alda que tinham afinidade com o atributo espacial e realizaram grandes coisas. Normalmente, essas pessoas deveriam ter se tornado deuses subordinados que eram capazes de usar a magia do atributo espacial e servir a Alda, o deus da lei e do destino. Mas Alda, com a impressão de que Zuruvar estava do seu lado, levou tais indivíduos aos deuses subordinados de Zuruvar para solicitar que fossem reconhecidos como deuses de atributos espaciais, a fim de criar mais deuses subordinados para Zuruvar, já que seus números eram muito poucos para realizar de forma estável a manutenção do mundo. Sem autoconsciência ou vontade própria, os deuses subordinados de Zuruvar aceitaram esse pedido, com o propósito de manter o mundo. E assim, vários novos deuses de atributos espaciais que anteriormente eram crentes de Alda nasceram. Embora Alda não tivesse a intenção de que isso acontecesse, ao se tornar deuses de atributos espaciais, a habilidade que eles possuíam na magia de atributos espaciais como humanos concedeu-lhes autoridades poderosas como deuses, a ponto de serem capazes de resistir contra Gulfadgar, o maligno. Deus dos labirintos que se especializou no atributo espacial, até certo ponto.
Esses desenvolvimentos inesperados fizeram Zurvar temer a natureza cabeça de vento de Alda. No entanto, ninguém se deu ao trabalho de visitar uma igreja para pedir uma explicação a Zurvar, então a discussão entre Vandaliel e seus companheiros continuou. De certa forma, talvez isso fosse um sinal de sua confiança em Zurvar. Se for esse o caso, teremos que escapar normalmente ou nos teletransportar para algum lugar longe do continente do Rei Demônio, disse Eleanora. Além disso, acho melhor evitar o teletransporte direto para Gartlan. Ouvi dizer que magos lendários com atributos espaciais são capazes de seguir os rastros de um teletransporte e apontar seu destino, disse Darcia. Então parece que os ataques de bater e afastar não vão funcionar, disse Eleanora, retratando sua própria sugestão com um sorriso amargo. Mas Vandaliel interveio. Não, acho que o plano de Eleanora é bom. Eu também tenho uma sugestão. Vamos enganar Gorn e seus aliados fazendo-os pensar que nosso plano é realizar ataques de ataque e fuga para reduzir suas forças e, enquanto isso... Conteúdo patrocinado. 2 dias depois que Vandaliel apareceu no continente do Rei Demônio, um dia depois que ele e seus aliados conduziram sua reunião de estratégia em Gartlan, ele apareceu perto do continente do Rei Demônio mais uma vez. Vandaliel também foi localizado no Ducado de Alcren no continente Bangaia, mas desta vez, o God of War Sirius imediatamente suspeitou que era uma farsa e permaneceu em espera para que ele pudesse descer sobre um pseudo-reino divino no demônio. Continente do Rei a qualquer momento. Os feridos ainda não haviam se recuperado totalmente e as forças de Gorn não foram totalmente reabastecidas, mas como Radatel e o deus dragão do grande vórtice Zol não estavam mais presentes para fazer nada apressado, eles conseguiram cercar Quatro suavemente desta vez. Desta vez, vamos derrotá-los com certeza. Mas certifique-se de evitar ser um canhão oco destrutivo que perfura o mundo a todo custo. Se atingir você diretamente, você não apenas morrerá, mas sua alma certamente será destruída. Gorn alertou seus aliados. Pare de falar e falar sobre coisas que já sabemos. Embora eles estivessem seguindo as ordens de Gorn, o Colossus of Roaring Thunder Bratil e o Great Ocean Dragon God Madrosa se aproximaram de Quatro, buscando vingança por seus filhos caídos. Eles passaram pela chuva de projéteis de ovo disparados pelos familiares Rei Demônio do tipo canhão e pelos ataques o Scrion dos familiares Rei Demônio do tipo ataque por onda sonora, aproximando-se de Vandaliel, que estava disparando feixes de luz do convés de Quatro. Assim como Bratil estava prestes a atingi-lo com um punho imbuído de relâmpago e Madrosa se preparava para fazer chover um bafo de dragão sobre ele, eles chegaram a uma conclusão. São falsificações? Os marinheiros Borcus, Privel e Undiad no convés de Quatro eram, após uma inspeção mais detalhada, Stone Golems que foram moldados e coloridos para se parecerem exatamente com os reais. A ilusão que eles pensaram ser Vandaliel era na verdade um familiar do Rei Demônio especializado em disparar feixes de luz que eram feitos de incontáveis globos oculares do Rei Demônio, cada um dos quais era do tamanho da cabeça de um adulto, conectados a um orbe do tesouro do Rei Demônio. Droga, isso é uma armadilha! Bratil gritou. Todos, protejam-se! Madrosa alertou. Os dois se viraram evasivamente, mas os olhos ocos do familiar Rei Demônio observando-os pareciam estar ridicularizando-os e dizendo, é tarde demais. No momento seguinte, Quatro começou a brilhar tão forte quanto o sol e explodiu em uma enorme bola de fogo. Galha! Pai! G-A-H! Ga! Algo perfurou meu escudo mágico? Os Elder Dragões e Colossos que foram atingidos pelo impacto e queimados pelas chamas caíram no oceano. Alguns foram capazes de conjurar rapidamente barreiras mágicas para parar as chamas e a onda de explosão, mas um número incontável de chifres, cristais e ossos do Rei Demônio voou junto com a onda de explosão, perfurando essas barreiras e se enterrando nos semideuses. Uma autodestruição. Não, uma armadilha para nos matar depois que mordêssemos a isca e fossemos atraídos. Murmurou Gorn. Ele estava bem longe do falso Quatro e, felizmente, ele conjurou uma parede de rocha sólida em vez de uma barreira de mana, então ele foi capaz de proteger a si mesmo e alguns aliados próximos dos projéteis voadores de fragmentos do Rei Demônio. No entanto, ele não pôde deixar de soltar um gemido irritado. O Rei da Espada Borcus, o Santo da Cura Giena e os outros não voaram do convés de Quatro como fizeram há 2 dias,
e ainda assim Gorn não suspeitou de nada, desesperado demais para derrotar ou afastar Vandaliel e seus aliados foram pegos nessa armadilha como resultado. Ele estava muito perturbado pelo fato de que seus aliados ainda não haviam se recuperado totalmente dos danos e perda de forças que haviam sido tomadas na batalha anterior. Uma fresta de esperança era que aqueles que haviam sido gravemente feridos na batalha anterior não haviam sido trazidos para cá. Droga, metade dos que ainda podem se mexer, vão ajudar os que caíram no mar. O resto de vocês, observe nossos arredores. O verdadeiro pode estar à espreita por perto. Gorn ordenou enquanto avaliava a situação de seus aliados. Os que caíram no mar ficaram gravemente feridos, mas não morreram. Aqueles que mantiveram distância do falso 4 não sofreram grandes danos dos projéteis voadores. Os projéteis foram cobertos com veneno, mas parecia que esse veneno não era mortal o suficiente para representar uma ameaça direta à resiliência dos semideuses. O Iron Colossus Nabanga, cuja orgulhosa armadura o protegeu dos projéteis, olhou para onde o falso 4 estava flutuando e soltou um gemido. Bratil e Madroza Dono, eles não puderam ser salvos, afinal. Os dois sofreram o impacto da explosão e incontáveis projéteis voadores de perto. Não seria estranho pensar que suas vidas foram perdidas. Embora não fosse raro eles agirem por conta própria e desobedecerem às ordens, a perda desses dois deuses poderosos foi grande para a força que guardava o continente do Rei Demônio. Mas, à medida que a fumaça se rarefazia, Bratil emergiu dela, carregando Madroza nas costas. Gá, isso foi perto. Ele gemeu. Gorn e os outros gritaram de surpresa e correram em direção a eles. Brateu. Você está ileso. Disse Gorn. HMPH, isso parece o ileso para você? Pelo menos estamos vivos, porque Madroza e eu fortalecemos nossos corpos e lançamos pelo menos alguma magia simples de proteção imediatamente, e graças aos deuses do atributo espacial que você escondeu, disse Bratil. Conteúdo patrocinado. Gorn se virou surpreso ao ver um deus do atributo espacial que ele havia ordenado para ficar escondido e interferir no teletransporte de Gufadgara, Larpan, o deus das imagens espelhadas. Peço desculpas por agir sem ordens. Porém, achei melhor agir nessa situação, disse Larpan. Ele distorceu instantaneamente o espaço para proteger Bratil e Madroza. Essa medida de proteção não foi completa, mas foi graças a ele que nenhum dos dois sofreu danos fatais. Entendo, quero dizer, agradeço por sua decisão. Você fez bem. Como aquele barco era falso, não há chance de ele tentar escapar, então você o salvou no final, disse Gorn. A bordo do falso 4 havia alguns Demon King familiares que usaram o Flight para manter o falso 4 no ar pela curta duração que levou para atrair Gorn e seus aliados, bem como o tipo de canhão e ataque de onda sonora familiares do tipo Rei Demônio que foram mostrados na batalha anterior. O espaço restante foi preenchido com a gordura do Rei Demônio, junto com fragmentos como os chifres do Rei Demônio para atuar como estilhaços para aumentar a letalidade da explosão. Vandaliel havia enviado um antipessoal, ou melhor, um dispositivo explosivo anti-semideus, embora considerando que os familiares do Rei Demônio eram clones de Vandaliel, era autodestruição de certa forma. Será que o verdadeiro está planejando atacar agora? Não, considerando que a armadilha tinha tanto poder por trás dela, não deveria ter sido fácil para ele fazer. Não é verdade? De qualquer forma, estamos recuando por enquanto, disse Gorn. Bratil, Madroza e o resto de nós precisamos tratar de nossas feridas. Gorn e seus aliados recuaram rapidamente em direção à zona segura que haviam garantido no continente do Rei Demônio, ao mesmo tempo em que tomavam cuidado para evitar encontros com monstros. Isso foi observado por Vandaliel através dos olhos compostos de um pequeno Rei Demônio do tipo batedor familiar com um corpo pequeno e asas de inseto. Como pensávamos, havia um deus do atributo espacial. Precisamos ter cuidado ao recuar por teletransporte, pensou Vandaliel. Explicação do monstro. Homúnculo. Formas de vida artificiais criadas através da alquimia. Estritamente falando, golems e Live Dead também se enquadram nessa categoria, mas ao invés de serem criados respirando vida em materiais básicos como rochas ou cadáveres, a vida nasce através de um processo artificial, então eles são chamados de formas de vida artificiais.
Aqueles que se assemelham a fetos e não podem sustentar a vida fora do aparato de crescimento em que são criados são chamados de homúnculos. Em contraste, aqueles que são capazes de deixar seu aparato de crescimento e se parecer exatamente com adultos humanos, entre a adolescência e a velhice, são chamados de homúnculos humanoides. No entanto, os alquimistas comuns são incapazes de criar homúnculos humanoides que se pareçam exatamente com os humanos. Esse feito requer materiais caros e proezas técnicas excepcionais, ou um contrato e a proteção divina de deuses malignos que são conhecidos por criar homúnculos neste mundo. Disse que a criação de um único homúnculo no reino Orbão me custaria 1 milhão de baúns apenas em materiais. No entanto, a criação de homúnculos é duramente denunciada pela Igreja de Alda e algumas seções da Igreja da Vida, já que a criação de humanos artificiais é considerada um jogo com a vida, por isso é proibida por lei em muitas nações. Eles são categorizados como monstros, mas isso é uma questão de conveniência, eles não ocorrem naturalmente em Devils Nest ou Dungeons, então não há comissões para caçar homúnculos e coletar materiais deles postados na Guilda dos Aventureiros, embora haja comissões para matar ou capturar alquimistas que infringiram a lei. Os ranks dos homúnculos são baixos, e poucos deles possuem habilidades especiais. Isso ocorre porque os homúnculos são humanos artificiais e são criados para imitar humanos reais. No entanto, está registrado na literatura que alguns homúnculos humanoides que acumularam uma vasta experiência eram capazes de lançar feitiços avançados. O que segue é escrito por Luciliano. Os homúnculos de Gartlan foram criados por deuses seguindo um processo de tentativa e erro, e são excepcionalmente próximos de pessoas reais. Suas aparências são divididas em 3 tipos: humano, anão e elfo, que seus valores de atributos também correspondem às suas aparências. A única diferença está em sua aptidão para magia. Qualquer homúnculo individual pode possuir uma afinidade por qualquer atributo como os humanos, independentemente do tipo de homúnculo que sejam. Os homúnculos humanoides são de nível 2 e, à medida que seus níveis aumentam, eles se tornam homúnculos humanoides superiores, depois homúnculos humanoides anciãos. No entanto, parece que suas aparências não mudam, não importa o quanto seu rank aumente. Parece que eles não progridem além do rank 4 Elder Humanoide Homunculi. A progressão individual adicional ocorre por meio de mudanças de trabalho. Os homúnculos de Gartlan são educados e racionais, e possuem um alto grau de inteligência. Eles sabem pouco sobre o mundo, pois vivem em um ambiente subterrâneo, mas isso se deve à natureza isolada de sua casa, e não ao fato de serem menos capazes do que os não homúnculos. Se alguém os visse depois de ver os bandidos, criminosos e bandidos do mundo na superfície, eles poderiam começar a se perguntar quem são as pessoas reais. Conteúdo patrocinado. Um ruído metálico ecoou quando Doug usou uma chave inglesa e uma chave de fenda para conectar os fios ao maquinário. Ele apertou parafusos e porcas e verificou se eles não se soltavam. Conteúdo patrocinado. Ei, se você conectar isso primeiro, vai ser difícil apertar o parafuso próximo a ele, disse Doug. Eu vejo. Dada a estrutura do braço, seria realmente difícil. Vou apertar com meu tentáculo, então, disse Vandaliel. Vamos lá, você pode usar seus tentáculos? E se você vai fazer isso, você poderia pelo menos usar telequinesis como um mago de verdade, disse Doug, observando com um sorriso irônico enquanto Vandaliel produzia um tentáculo das costas de sua mão com garras na ponta, para apertar o parafuso. Eu não posso usar telequinesis tão precisamente quanto o seu Hecatoncheir, Doug. Girar um parafuso com ele seria impossível, disse Vandaliel. Certamente você seria preciso o suficiente, considerando que está conversando comigo enquanto gira o parafuso com seu tentáculo, disse Doug. De qualquer forma, foi você quem disse que nunca mexeu com máquinas e queria pelo menos tentar fingir, certo? Eu só estava fazendo companhia para isso, mas se você vai usar tentáculos, vou usar Hecatoncheir também. Hecatoncheir era a habilidade de trapaça de Doug, uma forma de telecinesia. Com essa habilidade, que recebeu o nome de um gigante de 100 mãos, seria fácil para ele usar várias chaves de fenda e chaves simultaneamente. Na verdade, ele nem precisaria usar ferramentas, ele poderia montar as máquinas movendo os parafusos e porcas diretamente. Vandaliel olhou para Doug com uma expressão confusa. Pensando bem, por que você não está usando? Ele perguntou enquanto continuava apertando os parafusos, desta vez com uma chave de fenda segura por seu tentáculo.
Com seu gesto de consideração para tornar a atividade mais parecida com um concerto real em ruínas, Doug inclinou a cabeça para trás e segurou o rosto. Tive permissão para usá-lo? Parece que Vandaliel só quer brincar com máquinas, e não se preocupa em fazer exatamente como eles fazem na Terra, disse Melissa enquanto os observava. Antes de começarem a trabalhar, Vandaliel havia criado não apenas as ferramentas necessárias, mas também os parafusos, porcas e fios, usando a criação do golem. Resumindo, ele se esforçou para criar as peças e as ferramentas necessárias para montá-las. Se ele quisesse, poderia simplesmente criar o produto final com todas as peças juntas e a fiação conectada desde o início. Ele tinha ido tão longe por causa de seu desejo de mexer com máquinas, mas ao mesmo tempo, estava claro que a tarefa que estava realizando com Doug não era nada mais do que uma atividade para se divertir. Bem, está tudo bem, não está? Se você definir o cenário primeiro, pensará no evento de maneira diferente. Ufa, a última vez que segurei uma chave inglesa foi quando apareci em Furious Off-Roading, disse Kanako, que estava montando outra máquina. Enquanto enxugava a testa com a manga, embora não estivesse realmente suando, ela estava apenas jogando junto. Esse foi seu último programa regular, certo? Se bem me lembro, era sobre carros off-road, disse Doug. Sim, aqueles com motores híbridos que funcionavam com mana e eletricidade, respondeu Kanako. Mas não foi o meu último. Não se esqueça de dizer que foi o último da minha vida anterior. É como se você estivesse me azarando. O que você vai fazer se isso afetar minhas atividades nesta vida? Seriamente. Azarando você? Você está planejando aparecer em programas neste mundo também? Doug disse incrédulo. Acho que você sabe disso, mas não tem internet, nem TV, nem rádio nesse mundo, disse Melissa, parecendo exasperada. De fato, não havia nada no Lambda que pudesse ser chamado de programa, havia peças de teatro, mas não eram programas. Claro, Kanako sabia disso, mas com confiança colocou a mão na cabeça de Vandaliel. Na verdade, não há nada disso, mas você esqueceu? Nós temos Van. Sim, estou aqui, disse Vandaliel. Quero dizer, nós o temos, mas você decidiu tentar recriar a TV e a internet? Disse Doug. Vandaliel conseguiu a recriação de inúmeras coisas impossíveis, como ramen e curry, então talvez fosse possível para ele conseguir algo nas áreas de informação e entretenimento também. Ou então Doug pensou por um momento. Não, ainda estou longe de fazer isso, disse Vandaliel. Sim, você está certo, disse Doug, aquela esperança extinta imediatamente. Mas não posso dizer o que acontecerá no futuro, continuou Vandaliel. Daqui a décadas ou séculos, a mídia moderna pode se desenvolver de uma forma que se adapte a este mundo, afinal, consegui recriar filmes. Vandaliel tornou-se capaz de projetar filmes usando fragmentos do Rei Demônio. Era improvável que as coisas se desenvolvessem exatamente como na Terra ou na origem, mas no futuro, era possível que todos os tipos de mídia fossem usados como ferramentas de informação ou como formas de recreação. Em preparação para esse dia, vamos avançar passo a passo para tornar o evento à nossa frente um sucesso. Afinal, Van está se esforçando para fazer sua estreia no palco também, disse Kanako, com os olhos cheios de ambição de aparecer em programas futuros. Quando ela deu um tapa nos ombros de Vandaliel, ele congelou e fechou os olhos. Os níveis das habilidades de secreção de veneno mortal, garras presas, língua, técnica de artilharia do Rei Demônio, e voo em alta velocidade aumentaram. Oh, o que há de errado? De repente você parou de se mexer, disse Kanako, olhando para Vandaliel com uma expressão preocupada. Conteúdo patrocinado. Estou bem, Vandaliel disse com um aceno de cabeça, trazendo seu foco de volta da notificação em sua cabeça e a informação que estava sendo retransmitida para ele pelos familiares do Rei Demônio. É que o falso 4 explodiu conforme planejado. Depois que o plano foi decidido na reunião de ontem, Vandaliel criou um 4 falso para funcionar como uma bomba. Ele comprou uma quantidade adequada de madeira, usou sua habilidade de criação de golem, para construir um navio que se parecia exatamente com 4 e o encheu com familiares do Rei Demônio e a gordura do Rei Demônio. Ele então fez Gufadgar teletransportar o falso 4 para a superfície, então o fez detonar uma vez que inimigos suficientes foram atraídos para perto. Ele gastou uma quantidade considerável de mana nisso, mas olhando de outra forma, era simples para ele fazer quantos desses navios falsos quisesse, desde que tivesse o mana e a madeira. Assim como o espírito de Republis disse,
Havia um deus do atributo espacial presente. Agora estou fazendo com que um familiar do Rei Demônio o siga, embora provavelmente vá falhar, disse Vandaliel. Os pequenos familiares do Rei Demônio eram feitos de fragmentos do Rei Demônio, mas havia monstros de alto escalão que provavelmente poderiam causar danos aos fragmentos do Rei Demônio à espreita aqui no continente do Rei Demônio. A maioria deles era de nível 12 ou inferior, menos poderosos que os semideuses. Mas os familiares do Rei Demônio feitos com dissimulação priorizada sobre a força em combate provavelmente seriam destruídos por um único ataque de tais monstros. Sendo esse o caso, poderia ter sido melhor usar lêmures, familiares que eram quase totalmente transparentes, mas lêmures eram muito frágeis para suportar os ambientes hostis do continente do Rei Demônio. Eles desapareceriam antes mesmo que os monstros pudessem encontrá-los. Você estava sentindo o choque dos familiares do Rei Demônio quando eles explodiram e ouvindo as notificações em sua cabeça? Estou surpreso que você tenha escolhido executar um plano envolvendo autodetonação, considerando que você sente a dor deles, disse Kanako. Vandaliel compartilhou qualquer dor sentida pelos familiares do Rei Demônio. Assim, ele também compartilhou a sensação de ser queimado vivo que foi sentido pelos familiares do Rei Demônio a bordo do falso 4. Não seria melhor fazer com que os familiares do Rei Demônio não sentissem nenhuma dor? Perguntou Doug. Doug, se você perde a sensação de dor, seus movimentos ficam frouxos e seus sentidos ficam entorpecidos, disse Vandaliel. Bem, talvez não importasse se seus movimentos fossem frouxos com este plano. Afinal, tudo que os familiares do Rei Demônio tinham que fazer era montar o navio e atacar os inimigos o suficiente para atraí-los para perto. Era possível que não houvesse problemas, mesmo que seus movimentos fossem desajeitados. De qualquer forma, a forma como sinto dor é diferente de antes, então está tudo bem, disse Vandaliel. A maneira como você sente a dor mudou? Isso significa que sua sensação de dor diminuiu? Perguntou Melissa. Vandaliel começou sua explicação. Neste mundo, níveis e valores de atributos existiam. Entre esses atributos estava a vitalidade, em outras palavras, HP. Assim, era comum que pessoas com alta vitalidade, como aventureiros e cavaleiros de alta classe, ficassem completamente bem mesmo depois de receber um ataque poderoso o suficiente para matar uma pessoa comum. Esse fenômeno se estendia não apenas às feridas físicas, mas também à sensação de dor. A dor pode ser considerada um sinal para alertar sobre o perigo, mas o limite necessário para ativar esse sinal muda conforme a vitalidade aumenta. Mesmo depois de receber um ataque que normalmente causaria dor extrema a ponto de a vítima nem ter a misericórdia de perder a consciência, os aventureiros de classe alta geralmente sentiriam um nível de dor tolerável. A sensação de dor ficou ainda mais fraca quando habilidades como regeneração rápida foram adquiridas. A habilidade de regeneração rápida permitia não apenas a cura de feridas, mas também a regeneração de partes do corpo perdidas. Assim, mesmo ao receber um ferimento que normalmente acionaria um sinal de perigo, o corpo julgaria o ferimento como não muito grave. E com a habilidade de regeneração super rápida, que permitia o crescimento de um novo braço para substituir um braço decepado em segundos, a maioria das formas de dor se tornaram meras notificações. Assim, mesmo que os braços de Vandaliel fossem cortados ou seus ossos fossem reduzidos a pó, a dor que ele sentia ainda estava dentro de um nível suportável. Bem, a explosão separou os familiares do Rei Demônio em um instante, então eu quase não senti nenhuma dor de qualquer maneira. É por isso que posso criar entidades divididas de mim mesmo, como familiares do Rei Demônio do tipo bala de canhão, disse Vandaliel. Agora que você mencionou, esses também são familiares do Rei Demônio, não são, disse Melissa. No calabouço no porão de sua casa na cidade de Morxi, Vandaliel lutou contra o vampiro de raça pura Birkini usando familiares do Rei Demônio do tipo bala de canhão. Estas eram entidades divididas de si mesmo criadas com o propósito de autodestruição. Se Vandaliel fosse incapaz de suportar a dor causada por isso, ele não teria feito tais familiares do Rei Demônio em primeiro lugar. A propósito, terminei de montar o dispositivo, disse Doug, baixando a chave inglesa e apontando para a máquina que eles estavam construindo. Não é melhor fazer um test drive antes do evento? Vandaliel e Doug fingiram mexer enquanto montavam a máquina, mas não era, é claro, uma máquina que funcionava com eletricidade. Era um item mágico que funcionava com mana. Então, por que tal item mágico exigiria fios?
Você tem razão, disse Vandaliel. Bem, então vamos em frente e tentar passar um pouco de mana por ele. Ele apontou a mão para a máquina e sua forma espiritual semi-transparente emergiu dela. Ele brilhava ferozmente e emitia ruídos crepitantes, assim como a eletricidade. A forma espiritual então disparou em direção à máquina. A forma espiritual forneceu mana à máquina, que então se espalhou para as outras partes por meio de fios, ativando-os e brilhando em uma variedade de cores. Parece que a ligação de vários itens mágicos usando fios foi bem sucedida, observou Vandaliel. Spirit Form Transformation. Lightning finalmente se tornou útil. Os fios foram conectados para fazer uso da transformação da forma espiritual, relâmpago. Vandaliel adquiriu a habilidade Transformação da Forma do Espírito, relâmpago depois de devorar as almas de Fitum, o deus das nuvens trovejantes, e a marionete, Hajime Nui. Essa habilidade permitia que o usuário mudasse sua forma de espírito e a mana que produzia a partir dela, concedendo-lhes as propriedades do raio, em outras palavras, eletricidade. Como eles tinham as propriedades da eletricidade, a forma espiritual transformada e humana podiam passar pela água e pelo metal, mas não pela borracha. No entanto, mesmo com suas propriedades alteradas, eles ainda eram forma de espírito e mana, portanto receber choque elétrico. Difícil reunir a energia em um só lugar. Conteúdo patrocinado. E assim, Vandaliel criou um dispositivo com peças de pedra mágica que funcionavam como baterias, conectadas por fiação a vários itens mágicos. Até este momento, cada item mágico individual exigia que um usuário fornecesse fluxo de mana ou uma pedra mágica cara para atuar como fonte de energia, mas com isso vários itens mágicos poderiam ser usados simplesmente conectando-os com fios. Parece que está funcionando. Lembro-me de grandes baterias de armazenamento serem muito caras na Terra, mas, mesmo que tenha se tornado semelhante à eletricidade, ainda é mana, não é? Disse Melissa. É mesmo mana, disse Vandaliel. Ao contrário da eletricidade, era simples armazenar mana em um só lugar, tecnologicamente falando, embora fosse caro em materiais, pois era necessária uma pedra mágica de tamanho razoável. Ainda assim, se alguém pagasse o custo disso, era simples criar equipamentos para armazenar mana. No futuro, espero poder criar uma rede de linhas de energia no Império Demoníaco de Vidal para que todos possam viver uma vida confortável usando itens mágicos, disse Vandaliel. Parece que seus sonhos estão ficando maiores, disse Kanako. Mas antes disso, há a performance de palco de hoje para se preocupar. Por favor, tenha seus familiares do Rei Demônio prontos. Sim, claro, disse Vandaliel. Kanako e os outros, vindos da cidade de Morxi para visitar Gartlan por teletransporte, fizeram um show na praça da cidade. Eles não estavam apenas cantando, mas também conduzindo uma peça sobre a história da vida de Vandaliel e eventos passados, para ensinar as pessoas sobre Vandaliel, que havia sido guiado por uma mensagem divina, e sobre os mortos-vivos. Eles também deram uma explicação sobre o Império Demoníaco de Vidal. Quanto ao motivo pelo qual eles estavam fazendo isso, era para guiar com eficiência os habitantes de Gartlan. A estratégia que eles estavam planejando exigiria a cooperação, e mais importante, a compreensão do pessoal de Gartlan. Claro, os membros contratados localmente, como Randolph, não foram trazidos para cá, mas as lacunas foram preenchidas pelos familiares do Rei Demônio de Vandaliel, bem como novos membros, então não houve problemas com o evento. Dito isso, não sou muito mais do que apenas um instrumento, disse um dos familiares do Rei Demônio. Vandaliel havia criado familiares do Rei Demônio do tipo instrumento musical, fazendo uso de suas habilidades relacionadas a cordas e som, que foram aprimoradas pelos Job String User e Vengeful Berserker. Ele criou instrumentos do tipo instrumento de corda com feixes de pele do Rei Demônio, tipo tambor com membranas ecoantes feitas de fragmentos como os pulmões e pele do Rei Demônio, e tipo flauta usando os ossos do Rei Demônio. Ele aproveitou a oportunidade para aprender a habilidade, performance de instrumento musical, levando Kanako a expressar o desejo de que ele se tornasse capaz de criar familiares do Rei Demônio do tipo músico, em vez de apenas instrumentos do tipo. Mas Vandaliel achou bastante difícil tocar instrumentos. Plutão de Legion estava fazendo sua estreia no palco, e eles estavam sendo apoiados lateralmente por Melissa, que se recusou firmemente a pisar no palco, assim como Kanako, Giena e Zandia.
Eles estão praticando, mas a coisa real é bem diferente de apenas enviar um vídeo, disse Melissa. Aparentemente você só precisa pensar no público como um monte de batatas ou algo assim, disse Giena. Não eram abóboras, disse Zandia. Privel está bem. Ela está em transe? Kanako exclamou, vendo que Privel estava cantando. Tendo se transformado em sua forma humana e absorvido um esqueleto artificial criado por Vandaliel para mover seu corpo, apesar de seus nervos, Plutão comandava o palco. Privel também estava fazendo sua estreia, e parecia que ela estava em transe enquanto dançava, embora não parecesse que Merebeveu ou julgariam ou estariam enviando a ela quaisquer mensagens divinas durante sua dança. E as apresentações no palco foram bem recebidas pelos residentes de Gartlan. É assim que os sermões são feitos para os adoradores da vida na superfície? Explicar os ensinamentos na forma de canções torna tudo agradável e fácil de entender. É tão colorido e bonito. As músicas também são interessantes. Embora Gartlan fosse espaçoso, era isolado e suas artes e várias tecnologias não se desenvolveram de maneira diversa. Parecia ser por isso que Kanako e a performance de palco dos outros pareciam tão deslumbrantes para seus habitantes. E no final da apresentação no palco, parecia que a maioria dos habitantes de Gartlan havia sido guiada. Claro, Vandaliel não tinha como saber se as pessoas eram guiadas por ele a não ser pelo sentimento, então ele simplesmente tinha a sensação de que eram. Mas vários anos já haviam se passado desde que ele ganhou o cargo de guia. Ele foi capaz de ter uma ideia aproximada de como se sentia. No entanto, havia algo um pouco estranho sobre esse sentimento também. Não era realmente desagradável nem o deixava desconfortável. Ele apenas sentiu que era um pouco estranho. Por precaução, Vandaliel tentou falar com vários residentes de Gartlan, mas parecia que eles não sentiam nada. Estranho? Agora que você mencionou, meu corpo parece mais leve do que o normal, como se estivesse cheio de força. Eu poderia entrar em uma masmorra agora mesmo. Conteúdo patrocinado. As pessoas disseram a Vandaliel coisas assim. Mas isso foi apenas porque seus valores de atributo aumentaram sob a influência de sua habilidade de orientação. Então não tinha nada a ver com a sensação estranha que ele tinha. Você não está apenas imaginando isso, disse Kanako. Parece que sim, disse Vandaliel, e como nada de anormal aconteceu, decidiu não pensar mais no assunto. Você adquiriu a habilidade performance de instrumento musical. Os níveis das habilidades Caminho de Destruição da Criação do Demônio do Sonho Sombrio e Orientação, Caminho de Destruição da Criação do Demônio do Sonho Sombrio, aumentaram. Após o show, Vandaliel tentou extrair o fragmento do Rei Demônio de Doranesa, cujos valores de atributo haviam aumentado. Meu nível de grau de invasão do Rei Demônio ainda é apenas o nível 3. No entanto, não posso controlar o fragmento do Rei Demônio. Se for retirar, quanto antes melhor, disse Doranesa. As glândulas mucosas do Rei Demônio me salvaram inúmeras vezes, mas você deve remover o fragmento mesmo assim. Era possível remover fragmentos de seus hospedeiros enquanto ainda estavam vivos. Ao saber disso, Doranesa havia pedido que Vandaliel extraísse dela. No entanto, apenas no caso eles esperaram que seus valores de atributo aumentassem tanto quanto possível de serem guiados antes de prosseguir. Está muito antes do estágio de fúria fora de controle, e são as glândulas mucosas, então está tudo bem, disse Vandaliel, lembrando-se do Goblin que morreu imediatamente quando extraiu um fragmento do Rei Demônio dele, e sentindo que desta vez era diferente. Seus braços com Spirit Form Transformation aplicado a eles, entraram no corpo de Doranesa. Doranesa gemeu com essa sensação desconhecida, e Vandaliel pôde sentir a presença das glândulas mucosas do Rei Demônio através de seus braços. Corpo principal. Corpo principal. Para as glândulas mucosas, Vandaliel era o corpo principal, e o fragmento se contorceu em seu desejo de se juntar a ele. Mas como o grau de invasão do Rei Demônio, de Doranesa ainda era baixo em nível, foi incapaz de assumir o controle de seu corpo. Ele tentou ativar com força e empurrar Doranesa para um estado de fúria. Uno-me ao corpo principal. Eu deveria destruir este hospedeiro temporário. Junto com o corpo principal, eu deveria destruir este hospedeiro temporário. O fragmento gritou. Silêncio, disse Vandaliel, ordenando-lhe vigorosamente que se acalmasse. O efeito do comando de Vandaliel foi dramático. Corpo principal, eu deveria ficar quieto, disse o fragmento, e ficou completamente silencioso, como se tivesse morrido.
Vandaliel recolheu as glândulas de muco, absorveu-as e depois esticou os braços. Damos boas-vindas às glândulas mucosas e chegamos um passo mais perto de nosso corpo completo, disse uma voz, não do corpo de Doranesa, mas dos fragmentos dentro do de Vandaliel. Doranesa engasgou. Acabou? Ugh! Meu grau de invasão do rei demônio se foi. Fora uma operação curta, mas Doranesa parecia cansada. Sim, já extraí o fragmento e está dentro do meu corpo. Bom trabalho. Tome isso para se reidratar e encorajar seu corpo a se regenerar, disse Vandaliel, oferecendo-lhe uma poção de sangue. Os membros da tribo de Doranesa que acompanhavam a operação, vibraram com a notícia do sucesso. Já se passaram vários anos desde que Doranesa-sama foi forçada a remover o selo do fragmento do rei demônio que ela estava guardando para nos ajudar a escapar do continente Bangaia. Quem diria que um dia ela se livraria do fragmento? Tenho certeza que os guardiões das gerações anteriores também estão felizes. Um deles disse: para a tribo de Doranesa, o fragmento do rei demônio foi um grande fardo que eles carregaram por gerações, não um tesouro que eles guardaram. Seus rostos estavam cheios de alegria pelo fato de Doranesa ter sido poupada e com suas emoções por terem sido libertadas desse fardo. Dora, você fez bem. Vandaliel dono, agradeço de coração. Disse Dediria. Você conseguiu, Dora-chan. Disse Privel, que se tornou amigo de Doranesa desde que se conheceram. Conteúdo patrocinado. Aliás, não havia outros fragmentos do rei demônio na posse dos deuses de Gartlan e seus habitantes. Povais e os outros ex-membros do exército do rei demônio fugiram antes que Guduranis fosse selado na forma de seus fragmentos. Mari Jafar não guardou o fragmento de Doranesa pessoalmente, nem o deus do cogumelo venenoso Periazeio, o deus que era adorado por Dediria e os outros Magin. O fragmento que estava sob a guarda da tribo de Dediria havia sido roubado pelos aventureiros que vieram matá-los. De acordo com Dediria, provavelmente estava em uma igreja de Alda no ducado de Farzon agora. Bem, com isso minhas preocupações com o futuro acabaram, disse Doranesa. Vandaliel dono. Não, Vandaliel-sama. Sou eternamente grato. Em troca do que você fez por nós, construiremos uma estátua sua no templo no fundo do lago para que possamos falar de seus grandes feitos para nossos filhos, nossos netos e todas as gerações futuras. Disse Bastian, que era confidente de Doranesa e era como um avô para ela. Ah, eu tenho uma nova preocupação com o futuro agora, Doranesa murmurou. Vandaliel caiu de joelhos ao pensar na ideia de Bastian. Vanko, você tem uma habilidade relacionada a isso, e já existe uma grande estátua em Talochein, então talvez você deva se acostumar com isso, disse Privel. Era verdade que Vandaliel tinha habilidade e valores de atributo fortalecidos, adorado, em outras palavras, uma habilidade que aumentava seus valores de atributo quando ele estava sendo adorado por alguém. Mas isso não o fez se sentir melhor. Privel, se eu me acostumar, não vai ter volta. Existem linhas que não devem ser cruzadas, disse Vandaliel. Bem, fiquei chocado por princesa estar no meu título de corrida, então sei como você se sente, disse Privel. Devido à influência da ópera de hoje que você chamou de concerto, conversas sobre a construção de estátuas já foram feitas no templo da cidade, disse Dediria. Vandaliel caiu de cara no chão. Bem, não é apenas uma estátua de Vandaliel dono, mas também de Darcia dono e Kanako dono, acrescentou Dediria. Parece que elas são consideradas mulheres santas que pregam os ensinamentos de vida em novas formas. Acredito que serão estátuas em tamanho real. Tudo bem, então, disse Vandaliel, levantando-se lentamente. Se as estátuas fossem em tamanho real, sua própria estátua provavelmente seria pequena, e ele estava orgulhoso de que as estátuas de Darcia e Kanako fossem construídas. Então era uma coisa boa no geral. Bem, vamos conversar com o prefeito Yuraki e os outros e pedir sua ajuda em nossa grande tarefa, a tarefa de fingir lutar na batalha contra Gorn e os outros enquanto cavamos um túnel que leva diretamente ao selo de Botin, disse Vandaliel. O nível da habilidade e valores de atributo fortalecidos, adorado, aumentou. Nome, Doranesa raça, sereia idade, 15 anos título, Rainha Tritão trabalho, donzela do santuário avançado nível do trabalho, 83 histórico do trabalho. Aprendiz donzela do santuário, mago, mago do atributo da água habilidades passivas. Adaptação da água visão no escuro parte do corpo aprimorada,
metade inferior do corpo, autofortalecimento, subaquático, nível 4 agilidade fortalecida, nível 3 rei demônio grau de invasão, nível 3 removido, habilidades ativas, pesca, nível 2 natação em alta velocidade, nível 3 dança, nível 5 canto, nível 5 controle de mana, nível 3 magia sem atributo, nível 2 magia de atributo água, nível 5 descida de espírito familiar, nível 1 habilidades únicas, proteção divina de Maris Jafar, proteção divina, e conteúdo patrocinado.